O Spotify, então, é essa ferramenta, nessa plataforma de streaming que todo mundo ama, que todo mundo hoje ouve, onde todo mundo quer, inclusive todo músico quer ter música por lá. Então eu vou tentar compartilhar aqui com vocês como que faz para ter uma música dentro do Spotify, tudo bem? Eu vou contar para vocês, na verdade, a minha experiência, né? Porque existem várias maneiras, talvez, de vocês subirem, não precisa ser da maneira como eu vou falar aqui, mas eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Então, existem dois tipos de música, digamos, que você pode subir dentro do Spotify. As músicas autorais, que no caso aqui eu tenho algumas minhas que eu já compus, e as músicas cover. Uma coisa que a gente precisa se atentar muito com relação à música cover é que é o seguinte, o fato do Spotify ser uma plataforma de venda de músicas e ser inclusive com uma política, né, diferente do YouTube, porque o YouTube ele permite que você realmente suba os covers por lá. De repente você não monetiza aquele vídeo e tudo mais, não tem problema para você. Agora, dentro do Spotify, eles trabalham com uma outra dinâmica, uma outra política. Então, toda vez que a pessoa dá um play na sua música, né, no seu cover, no Spotify, aquilo ali gera uma venda, gera um royalties, por menores que sejam os valores, né, aquilo ali é uma venda de uma música. Então, para você ter um cover lá dentro, você precisa ter autorização, né, ter os direitos autorais dessa música, dessa composição. É super legal pra gente estar lá no Spotify mesmo, né? Não só por uma questão de relevância e visibilidade, porque a gente vai estar lá do lado de outros grandes músicos, né? Imagina, todos os grandes compositores, todos os músicos que a gente conhece têm as músicas dentro da plataforma do Spotify. Então é muito legal a gente estar lá, né? E isso dá muita credibilidade para o nosso trabalho, aumenta a nossa visibilidade. Tem muitos benefícios do Spotify, tem muitas coisas incríveis para você começar a usar o Spotify por aí. Então eu vou contar para vocês aqui como que a gente faz para postar um cover e como a gente faz para postar uma música autoral. Vou começar explicando como é o processo, né, de música autoral e vou até fugir um pouquinho do Spotify porque existe um processo anterior ao Spotify que eu acho importante compartilhar com vocês. Vou contar como que eu fiz com as minhas músicas aqui, por exemplo, com a música Sentir. Então, a partir do momento que eu escrevi essa composição, né, que eu escrevi essa música, compus essa música, eu fui, na época, inclusive, até a Biblioteca Nacional, em São Paulo, fui lá e cadastrei essa minha composição, essa minha obra, né? Então, foi muito legal, levei a minha partitura da música, levei a letra, fui lá, fiz um cadastro pessoalmente. Um tempo depois eu recebi um certificado, então, de que aquela composição, claro, era minha, já estava registrada. A partir disso, eu fiz um registro na UBC, que é a União Brasileira de Compositores. Então, esse é um cadastro que todos os músicos podem fazer, sendo compositor ou não, porque é lá que você se cadastra para justamente receber aí direitos, né, de execução das músicas, mesmo quando você é músico ou quando você é intérprete. Enfim, é importante você ter um cadastro numa instituição como essa. Tem duas muito famosas, tem a UBC, que é a que eu tenho, e também tem a Abramos. Então vou contar minha experiência com a UBC, porque realmente é super legal, até hoje nunca tive problema com eles. Eu fui lá, fiz meu cadastro na UBC, eu cadastrei inclusive a minha obra Sentir também dentro ali da plataforma da UBC e quando eu fui no estúdio, gravei essa música, eu cadastrei também o fonograma. O que é o fonograma? É aquele áudio gravado que você vai no estúdio, enfim, que você retira ali aquele áudio que fica pronto da música. Eu fiz um cadastro então desse fonograma na UBC. Quando você faz esse cadastro, você gera um código chamado ISRC. Esse é o código como se fosse assim uma identidade da música, né? Ele é o código que fica ali realmente como um CPF, assim, digamos assim, da música. Então é muito importante que você faça esse código do ISRC dentro de uma plataforma como a UBC e não deixe para fazer esse código lá dentro do Spotify, lá dentro da OneRPM, lá dentro da distribuidora da sua música. Por quê? Porque nesse código justamente vai estar ali cadastrado quem que são os músicos que tocaram aquela música com você, quem que é o produtor fonográfico, depois tem o intérprete que fica com outros 40 e poucos % e o restante fica dividido entre os músicos que participaram dessa faixa, tá? Então é muito importante que você gere esse código do ISRC antes de subir a sua música em qualquer plataforma.
depois de gerado esse código, né, da sua música autoral, então não tem problema, não tem outros compositores, nada, você fica com esse material desse código do ISRC. Depois o próximo passo é, vamos distribuir essa música no Spotify, no iTunes, no Deezer, em todas as plataformas de streaming. Como que a gente distribui essa música? A gente precisa subir a nosso fonograma numa distribuidora. Então eu uso hoje a OneRPM, é uma distribuidora super fácil, você pode fazer um cadastro por lá e ela sobe a sua música e já distribui em todas as plataformas. Então é um processinho mais burocrático de você fazer login e tal, colocar ali todas as informações da sua música e aí subir ali, colocar, né, um wave da sua música, do seu fonograma, né, um formato de boa qualidade ali, colocar o ISRC e ótimo, sobe a sua música no Spotify, você cadastra um dia para ela ser lançada e aí é só esperar e postar a sua música, enfim, fazer todo o seu planejamento aí de divulgação. Parece um pouquinho complexo e realmente não é um processo muito simples, entre aspas, assim, existe todo um processinho a ser feito. Eu demorei muito para entender isso e confesso que cada vez que eu vou fazer, né, eu tento seguir aqui sempre meu passo a passo, porque realmente é uma partezinha mais burocrática, mas eu tenho certeza que você também consegue fazer por aí sozinho, não precisa talvez mobilizar outras pessoas para isso. Nosso próximo momento aqui vai ser para falarmos sobre então como subir uma música cover no Spotify, né? Eu já busquei informações, já procurei inclusive advogados para entender como que faz isso, né? Porque realmente é algo muito de um outro mercado, né? O mercado aí de music business, então é algo que às vezes a gente não tem tanto acesso à informação, parece que é muito difícil, mas eu já tenho aqui um passo a passo para compartilhar com vocês da minha experiência, né? Então, eu já coloquei no Spotify músicas como Pela Luz dos Olhos Teus, Here Comes the Sun, A Thousand Years, músicas muito famosas, músicas internacionais, músicas brasileiras. Como que eu fiz isso? O passo a passo é muito parecido da música autoral, exceto, né, que claro, eu não vou poder ir na Biblioteca Nacional, porque a música já existe, então não é minha. O que eu tenho que fazer? Meu primeiro passo, descobrir qual é a editora que editou essa música. Então é uma lógica assim do mercado realmente do music business, talvez sejam nomes que vocês não estão familiarizados, mas não se preocupem, sigam só esse passo a passo aqui. Então você precisa ir atrás da editora, né, para você pegar essa autorização. Eu hoje peço ajuda para uma pessoa que conhece mais desse meio e ela corre atrás desse direito para mim. Então eu acabo pagando uma taxa para essa pessoa ir atrás dessa documentação e depois, gente, a gente vai pagar às vezes alguma taxa para ter esse direito autoral. Então eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, tem músicas que às vezes a gente consegue de forma gratuita. A música, por exemplo, You've Got a Friend in Me, recentemente eu pedi esse direito autoral e eles me cederam, não precisei pagar nada por isso. Apenas paguei a taxa para o meu colega ir lá buscar esse direito para mim. Porém, tem outras músicas, como por exemplo, Anunciação, ou algumas canções que às vezes acabam pedindo R$1.000 para você ter esse direito. Tem composições que a gente paga 500, 300 reais. Enfim, existe então essa dinâmica aí de mercado, né? Essa questão de você ir buscar esse direito autoral. Porém, a partir do momento que você tem também essa autorização, você pode fazer a gravação daquela música e postar e subir ela no Spotify de maneira super legal, né, legalizada. Inclusive você pode monetizar essa música, então vai que a sua música lá vai ter 1 milhão de plays e tal, você consegue ainda ter um faturamento com essa música. E aí o passo a passo é o mesmo, você pega, você grava o seu fonograma, entra no site da UBC, cadastra agora só esse fonograma lá, coloca todo mundo que tocou, coloca quem que produziu, coloca quem que cantou, enfim, gera o ISRC desse fonograma, depois vai lá para sua distribuidora, né, quem vai distribuir a música para todas as nossas plataformas de streaming, que eu uso o OneRPM, então eu vou lá na OneRPM, faço o cadastro da música, coloco meu nome, coloco a capa, tudo direitinho, boto o ISRC que eu já gerei previamente, e aí a música sobe, você às vezes precisa esperar, eu costumo postar com pelo menos 1 mês de antecedência, porque é o tempo que dá para a música ir para todas as plataformas de streaming. E aí é só alegria, só esperar o dia da divulgação para você poder espalhar essa música por aí. Então é um processinho mais complicado, mas que traz também muita visibilidade para o seu trabalho, vale muito a pena investir nisso, inclusive na compra desses direitos autorais.
existem pessoas que acabam buscando esses direitos de outra forma, às vezes vão ver nos Estados Unidos, em sites. Eu ainda não confio nisso, eu pesquisei bastante para trazer essa informação para vocês com relação a essa questão do direito autoral e eu estou compartilhando a maneira como eu faço, tá? Então, essa aqui é a maneira que a gente tem trabalhado as nossas músicas dentro do Spotify, dentro das plataformas de streaming.